Fala aí, gente, beleza? Vamos para mais um vídeo? No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que é muito sensível, mas também é muito importante ser falado e dá para fazer isso de uma forma divertida. A pessoa com deficiência, geralmente nós estamos acostumados a ver um deficiente só receber ajuda, mas a pessoa com deficiência tem capacidade de ajudar também? Bom, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Bora? Bom, gente, antes do vídeo, deixa aí o seu joinha, clica no inscrever-se para fazer parte do nosso Dimensão Paralela. Nós estamos quase batendo ali os 1.400, então vambora, ajuda aí, é de graça, beleza? E se você gostar do vídeo e quiser os outros na sua caixa de entrada, clica no sininho que está aí ao lado, valeu? Bom, qualquer relação, independente de qual, é um trabalho de mão dupla. Isso eu estou falando desde relacionamento amoroso, até amizade, coleguismo de trabalho, enfim, toda e qualquer relação humana é mão dupla. As pessoas contribuem entre si. Porque, caso contrário, vira só uma relação de sanguessuga. E aí, obviamente, não é interessante para ninguém. E, hora ou outra, essa relação vai se desfazer. Então, já sabendo disso, eu introduzo a pergunta central desse vídeo. Uma pessoa com deficiência pode fazer mais do que só receber ajuda? Porque assim, o que nós temos no senso comum é aquela pessoa com deficiência sendo ajudada, desde atravessar a rua, até em alguns casos mais complexos, ir ao banheiro. Enfim, o que nós aprendemos e o que sempre é exposto para nós é a pessoa com deficiência em posição de necessidade, em posição de precisar de ajuda sempre. Mas existe algum outro lado nisso? Uma pessoa com deficiência pode ajudar, pode contribuir em algo em suas relações interpessoais e não ficar e não criar, na verdade, uma relação, vamos dizer assim, entre aspas, sanguessuga? Bom, antigamente eu acho que isso era mais difícil. Por quê? Há alguns anos atrás, bom, alguns porque historicamente falando, 50, 70 anos atrás, não era nada, né, basicamente. Mas muitos deficientes, para não dizer a maioria, não tinham oportunidade de se desenvolver nem emocionalmente, porque era dependente completamente, nem fisicamente, nem mentalmente, enfim, era até onde eu li, né? Claro, eu não vivi naquela época, mas até onde eu li, era uma relação onde a pessoa com deficiência ou ficava trancada no quarto ouvindo música, num quarto escuro, ou não tinha oportunidade e precisava pedir esmola para sobreviver e não era permitido, não era aceito nas escolas, enfim, não se desenvolvia de forma alguma, enfim, não desenvolvia a educação daquela pessoa. Enfim, era uma época muito complicada. O destino daquela pessoa era ou uma instituição internato, onde muitas vezes ela só ficava lá como um depósito, não era desenvolvida em nada, ou era pedir esmola, ou ficar trancada no quarto porque a família tinha vergonha. Nessas situações, eu creio que a pessoa com deficiência não contribuía muito, até porque nós não tínhamos a oportunidade de poder nos desenvolvermos para contribuir em algo, né? Porque antes de eu dar uma opinião, dar um conselho, ensinar alguma coisa, eu tenho que aprender. E se eu não tenho essa oportunidade de desenvolver esse aprendizado, como eu vou ajudar? Como eu vou contribuir? Então, creio que antigamente não, as pessoas com deficiência não contribuíam. Mas o tempo foi passando. Ainda existe muito preconceito, sim. Tem muita pessoa com deficiência que ainda está trancada em casa, sim, infelizmente. Mas seria injusto da minha parte falar que nada melhorou em 2021 comparado aos últimos 70, 80, 100 anos. Mas seria injusto da minha parte. Então, hoje em dia, eu acredito sim que as pessoas com deficiência, independente de qual deficiência, pode contribuir sim em algo para suas relações interpessoais. Não só em relação a dar conselho, mas hoje em dia muitas pessoas com deficiência fazem faculdade e de várias áreas, desde o direito, que é a área que eu tô, até massoterapia,
até administração, contabilidade, enfim. Hoje em dia, a pessoa com deficiência tem acesso a muitas áreas de conhecimento, não só acadêmico, como também técnico, né? Então, a pessoa com deficiência, hoje em dia, tem condições de contribuir com um projeto, por exemplo. Tem condições de contribuir, sei lá, com um conselho para um amigo, por exemplo. Tem condições de ajudar a carregar uma mesa, porque tem coordenação motora para isso. Tem condição ali, às vezes até de carregar um saco de areia, que seja, né? Ou, enfim, de contribuir tanto mentalmente como fisicamente. Claro que depende do caso, depende do comprometimento que a pessoa tem, mas o fato é, hoje em dia, a pessoa com deficiência, de alguma forma, pode contribuir e contribui. E por que é importante a gente estar falando disso? Porque muitas vezes as pessoas evitam se aproximar de alguém com deficiência. Primeiro, por aquele receio inicial, ainda mais se aquela pessoa não está acostumada a conviver com nenhuma pessoa com deficiência. E segundo, porque pensa talvez o seguinte, olha, eu vou ter que ajudá-lo toda hora e ele não vai me ajudar em nada, né? Eu vou ter que ajudá-lo e o que é que eu vou receber em troca? E assim, por mais que possa parecer um pensamento, nossa, absolutamente egoísta, absolutamente desprezível, enfim, algo horrível, por outro lado, eu entendo que uma pessoa, quando ela cria um vínculo com alguém, ela quer acrescentar na vida dessa pessoa e ela quer ser acrescentada, vamos dizer assim. Ela quer que essa pessoa acrescente algo na existência dela, porque uma hora essa relação ou acaba ou vira uma relação por pena, o que honestamente é pior do que acabar. Porque fala, poxa, eu sou amigo dele, ele não me ajuda em nada, mas coitado, precisa de ajuda, né? E também é importante que as pessoas saibam que alguém com deficiência tem capacidade de ajudar, até para que essas pessoas tenham a confiança, né, que confiem na pessoa com deficiência para solicitar ajuda também, né? Porque é muito difícil, é muito triste você estar lá, você vê que estão precisando de ajuda, você vê que você tem capacidade para ajudar, e aí a pessoa, além de não pedir a sua ajuda, ainda não aceitar quando você oferecer. E muitas vezes só pelo caso da sua deficiência. Então, assim, é importante que tenham relações igualitárias entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Não só aquela mentalidade de, eu vou me aproximar dele porque eu tenho que ajudar. Não, mas sim porque a pessoa com deficiência precisa de ajuda, mas a pessoa sem deficiência também precisa, né? Então, uma pessoa tem total condições de ajudar a outra. E aí, deixar de ser uma relação, sei lá, de cuidadora com cuidado e se tornar uma relação de amizade, onde todo mundo se ajuda, independente de qualquer limitação, seja ela física ou seja ela também de alguma falta de conhecimento, enfim, né? Acho que todo mundo pode evoluir junto, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários o que você acha, se tem alguma sugestão, beleza? Um abraço!